Polêmica, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Eduardo Botelho, criticou o atraso no envio da proposta de emenda constitucional à PEC do teto de gastos, o que ele definiu como incompetência do governo do estado. E o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, do PSB, é o entrevistado de hoje, meio-dia, para falar o assunto aí do atraso da PEC e também de outros assuntos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde. Boa tarde. Presidente, a gente acabou de noticiar aqui que uma operação da Polícia Civil aí na questão dos grampos ilegais acabou de prender o ex-secretário da Casa Civil, Paulo Tax. Qual o impacto que isso, na opinião do senhor, deve ter sobre o governo Pedro Tax? Evidentemente que é ruim, né, Lúcio? Era um secretário que vinha desenvolvendo um papel importante na Casa Civil desde o início do governo, ajudou a construir esse governo, sobretudo várias obras que estão aí em andamento, passou pela mão do Paulo Tax a construção disso. O relacionamento do governo com a Assembleia Legislativa foi um relacionamento construído pelo Paulo Tax. Então, evidentemente que nós estamos, consternados e chateados até com essa prisão. O senhor acha que, em função da prisão, pode aumentar aquela pressão que já existiu lá na Assembleia Legislativa para que se crie uma CPI para apurar essa questão dos grampos? Eu não sei, evidentemente que a oposição deve fazer mais uma tentativa, né? Agora, eu entendo o seguinte, o processo está bem adiantado no tribunal, inclusive com essas prisões. Eu acho que uma investigação na Assembleia, que seria o caso da CPI, não vai acrescentar muita coisa. É melhor nós aguardarmos o resultado dessas investigações e depois nós tomarmos alguma posição na Assembleia. Deputado, falando um pouquinho da PEC do teto de gastos, que até hoje não chegou à Casa de Leis e o senhor aguarda essa PEC, a sua declaração causou uma polêmica grande e o atual secretário da Casa Civil, José Adolfo, disse à imprensa que foi injusta, a sua declaração foi injusta. É possível até que tenha sido injusta, mas é o meu sentimento. E não é sobre a PEC do teto, é sobre outros projetos, como o caso do projeto da reforma tributária, que eu acho um projeto de relevância, um projeto importante para o comércio, para todos aqueles que querem investir no estado de Mato Grosso. Nós temos uma lei antiga que tem mais de 2.000 decretos em cima. Ninguém sabe realmente o que tem direito, quais são os direitos e deveres. Então nós precisamos fazer essa reforma. Isso é importante para o comércio, importante para o estado. E o governo alega o quê, deputado, sobre essa demora? Na PEC do teto de gastos, o secretário de Fazenda explicou ontem aqui no Jornal do Meio-Dia que estariam dependendo de uma posição da Secretaria do Tesouro Nacional. Agora, e a outra reforma? Essa, por exemplo, a tributária. O governo alega o quê para não ter enviado? Não, porque existe discordância de alguns setores. É verdade que existe, mas essas discordâncias tem que terminar de resolver na Assembleia. O governo não pode ficar com o projeto querendo mandar para a Assembleia só dar o carimbo de aprovado. Porque lá na PEC do teto de gastos também tem discordância. Os poderes ainda não chegaram a um acordo. Esses ajustes, Lúcio, tem que ser feito na Assembleia. Essas discussões finais têm que ser feitas na Assembleia. Porque senão ele vai fazer uma discussão, passar um tempo danado com essa discussão, aí manda para a Assembleia, começa de novo os deputados. Eu acho que pode fazer as duas coisas paralelas. Manda para a Assembleia e vamos continuando as discussões com a participação do governo. E aí nós vamos chegar num ponto final na reforma tributária e na PEC do teto também. Deputado, além dessa lentidão, parte do governo de enviar assuntos importantes para a Casa de Lei, o senhor também acredita que o governo não está sabendo lidar com a crise da saúde, já que a gente teve uma outra notícia que os filantrópicos ameaçam fechar segunda-feira por falta de repasse? A crise da saúde é um problema que vem se arrastando, né? Quando o Pedro Tax assumiu o governo, ele assumiu com um déficit de 300 milhões na saúde. É bom que se diga isso, ele assumiu com déficit de 300 milhões. Mas não conseguiu, durante esse tempo, criar uma estrutura para resolver esse problema. Na verdade, ele pegou o problema lá no início e vem com ele caminhando. Então, nós precisamos achar uma solução para resolver esse problema definitivamente. Eu tinha sugerido uma questão dos 10 centavos no diesel, agora veio essa medida, o governo demorou a agir, veio essa medida do Temer,
que aumentou praticamente 40 centavos. Então hoje ficou inviável nós falarmos em aumentar mais 10 centavos. E antes da sugestão dos 10 centavos no diesel, tinha uma outra proposta, que era levantar 260 milhões aí, baseado praticamente integralmente no FETAD, mas que não deu certo aí porque o agronegócio bateu o pé. O agronegócio não, os grandes, né? Os barões do agronegócio não concordaram. Houve uma discordância muito grande em relação a isso, inclusive as empresas que estão tocando obras aí, que entenderam que se tirasse o dinheiro de lá, eles iam ficar sem receber, ia criar um problema muito sério. Então, mas nós temos que discutir ainda e achar essa solução para a saúde. Porque não é só a solução que o secretário está encontrando e cortando. Eu vou cortar, diminuir gasto aqui, diminuir gasto ali. Então, nós precisamos encontrar essa solução. Esse é um dos fatores. O governo está trabalhando? Está trabalhando. Porque o caos na saúde, ele continua gigantesco. Ele continua gigantesco. Então não é o Pedro Táxi que criou esse problema. Ele já pegou isso com esse problema. E o déficit também não vem resolvendo, né? O déficit era de 300 milhões, inclusive era maior do que tem hoje. Mas ainda não achou uma solução definitiva. Eu acho que um dos grandes problemas do governo é a saúde. Porque melhorou em vários aspectos. Melhorou na segurança pública. Você pode ver o índice de homicídio, Cuiabá e Várzea Grande morria gente quase todos os dias, diminuiu. Melhorou na questão das obras, as obras estão em andamento, as obras, especialmente as das estradas. Da Secretaria da Cidade, as obras que estão lá também estão em andamento. O Intermat, fizemos um convênio com o Intermat, passando dinheiro da Assembleia para que ele faça as regularizações fundiárias, e isso também já está em andamento. Então tem vários setores que melhorou. Mas o senhor acredita que precisa um pulso mais firme do governo? Mas precisa ainda nós encontrarmos essa questão da saúde. Já que o governo cedeu, por exemplo, o agronegócio. Precisa. Nós temos que encontrar essa questão da saúde. Para o governo terminar bem, ele não pode terminar 80% como está hoje. Melhorou em vários aspectos, mas precisamos também nessa questão da saúde, que é a questão que atinge principalmente as pessoas mais pobres, mais carentes, que precisa dela para tratar. Presidente, uma outra questão que o senhor abordou aí nos últimos 2 dias aí, nessa crítica ao governo, é de que o governo não vem honrando os compromissos, principalmente com os poderes. Tem uma questão dos atrasados que nós abrimos mão, nós fizemos um TAC ano passado e nós precisamos repactuar isso. Isso venceu ano passado, não foi cumprido, então nós precisamos fazer uma repactuação disso. E o governo tem que entender que tem que discutir isso e fazer essa repactuação. Mas tem outras questões, como a questão das emendas dos deputados. As emendas desse ano praticamente não foi pago nada, então nós precisamos criar um cronograma. Nós entendemos a situação que o governo está passando, todos os deputados entendem. E não pagar as emendas... Mas precisa discutir, olha, nós não podemos pagar 100%, vamos pagar parcial, vamos discutir isso, vamos criar um cronograma. E sem pagar emendas cria um outro problema. O governo vai ter dificuldades nas votações lá na Assembleia. Não também nas votações, mas sobretudo que é legal isso e é impositivo. Ele tem que pagar as emendas. As emendas é impositivo. Deputado, agora vamos falar da sua ida para o DEM, né? A ida para o Partido Democratas é um rompimento com o Mauro Mendes? Não, o Mauro Mendes está junto conosco. Mas vai também para o DEM? Vai para o DEM também, se nós formos ele vai. Ele participou de uma reunião hoje com o Jaime Campos e o Fábio Garcia. Eu era para ir na reunião, só não fui porque eu tinha um problema médico já marcado, mas teve a reunião, foi bem sucedido. E o caminho é esse. O Mauro é uma das grandes lideranças nossas que nós esperamos que ele venha para o debate político. Eu fiz uma crítica, inclusive, a ele, porque eu quero ele no debate político agora, para nós criarmos ele com uma grande possibilidade para o próximo ano, como um grande candidato a senador, por exemplo. Só que nessa possível ida de Mauro Mendes para o DEM, ele não tem a garantia da candidatura, seja ela ao Senado ou ao governo. Isso não pode ser dado para ninguém. A pessoa tem que construir. Ninguém pode chegar num lugar e falar, eu venho aqui para ser candidato. Você tem que construir. Mas Mauro Mendes gostaria de pedir isso? Ele pediu isso? Mas ele sabe disso, que ele tem que construir isso dentro do partido, tem que mostrar viabilidade eleitoral e política. São duas coisas diferentes. Ele tem voto? Tem voto. Mas ele precisa construir política. E qual é a chance dele, ao invés de ser candidato ao Senado, na avaliação do senhor, existe uma possibilidade dele ser candidato ao governo? Olha, tudo é possível. No momento nós estamos fechados com o governo pelo táxi.
para a reeleição dele. Estamos trabalhando para isso. Mas vão esperar, por exemplo... Por exemplo, eu estou fazendo crítica ao governo, mas continuo aliado, fiel e acreditando no governo pelo táxi. E acredito que ele vai chegar bem para uma reeleição. Deputado, o senhor espera o desenrolar desse escândalo dos grampos para saber se apoia ou não? Não. Nós estamos apoiando o governo pelo táxi, independente do escândalo de grampo. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado, um bom final de semana a todos. Obrigada, deputado.